Gênesis, no capítulo 37. Para introduzir a nossa prosa nesta boa manhã de inverno. Amém. Glória a Deus. Gênesis 37. Vamos ler apenas o verso de número 22. Glória a Deus. E o verso 22 diz assim: Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Deus querido, que bom que o Senhor pensou nesta festa, nesse domingo, nesse lugar. Tão gostoso. Tanta coisa acontece por aqui. Acontecem encontros singulares. Acontecem trocas sem igual. Olhares, abraços, beijos, comida, bebida, afeto, afago, prosa, muita prosa, oração, desejos manifestados, festejo folguedo, tudo aqui porque o Senhor quis nos dar uma festa completa, farta, boa. E agora, papai querido, estamos diante da cereja do bolo. O Senhor nos deu a graça de, na tua festa, ter também um suculento manjar. Nos deu a graça de ter um banquete abundante, que dá vontade de encher o bucho e fazer uma marmita para levar para casa. Por isso, papai querido, nós te somos gratos e celebramos ao teu nome, pelo teu afeto e a tua tão doce companhia entre nós. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus queridos, estamos aqui diante de uma cena que é conclusiva de uma situação que andejou dentro de uma família e que culminou neste ponto. E que também não para por aí. Prossegue a história, conhecida a todos nós. A história de um personagem chamado José. E gravitando em torno da sua vida, tantos outros personagens. Eu acho que você já deve ter um grande sonho que foi engavetado. Isso não é tão trágico, depende do ponto de vista, porque isso faz parte da vida. Ter sonhos, grandes sonhos, o sonho da vida às vezes, parado no fundo do baú, ou numa gaveta secundária, não é coisa absurda para quebrar as pernas de ninguém. Isso faz parte da vida. A vida é assim. Quando a gente imagina uma vida fantasiosa,
a gente não entende a realidade da vida. E aí vem o trauma. E José tinha um sonho, de repente se viu no fundo de um poço. Com sonho e tudo. A gente olha para Moisés e vê que é recorrente, não na vida de Moisés, vamos pegar o Moisés, vamos pegar Jesus e alguns outros aí, mas para ilustrar uma realidade da qual não se pode vaticinar o escape, porque não é verdade. A verdade é que todos nós, vez ou outra, nos achamos com os nossos sonhos debaixo do braço e amargando um fundo de poço. Moisés era também um grande sonhador que circunstancialmente, de repente, foi parar no deserto, solitário, cuidando de cabrito. De repente. Nós temos também Jesus, que antes da consumação estava ali, amargando a realidade do Getsemane. Então são situações que pode nos entregar pelo contexto um nível de combate, de embate muito intenso entre o sonho e o fundo do poço. O contexto nos dá esse embate, a leitura do embate. Eu gosto, tem até um estudo específico onde eu passei meditando um tempo na presença de Deus e saí de lá assim, muito crescido, muito amadurecido, quando eu comecei a pensar em crise, situações de crise. E não vou falar desse assunto exatamente hoje, mas naquela situação eu estive meditando uma figura que é comum de todos nós, porque é muito usada também, que é a crisálida, que é um casulo, a pupa do lepidóptero, e que por um tempo aquela crisálida contém no aperto, no espaço limitadíssimo, numa pressão que não dá espaço para nem um pouquinho mais de ar, é tudo absurdamente limitado. Dali, naquela pupa, está o prelúdio de um tempo novo, o prelúdio de alguém que não voava e agora voa. Alguém que estava limitado a andar pelos galhos e folhas e agora pode voar o céu. Pode ir longe. Ali está o prelúdio, a anunciação, a possibilidade, a promessa contida. E que vira realidade só depois da crise. Então, o que me parece é que depende muito de como alguém tem estrutura ou consegue achar o viés de percepção do seu deserto, do seu poço, do seu Getsemane. O que seria da borboleta, por exemplo, se a crisálida acrisolasse para sempre a lagarta em crise? Essa reticência
é para você responder para si. A crise não pode esmagar a realidade do sonho. Crise é normal. Não pode nos levar a sucumbir. Isso só é possível se a gente encarar de um certo modo. Porque ali é o lugar onde a gente pode, por exemplo, meditar a respeito, refletir a respeito das fraquezas, das limitações. Eu tive conversando uma prosa bem curtinha com o César e já pude perceber os grandes benefícios que pode trazer na vida de uma pessoa um joelho esmagado e meia dúzia de pinos que ele vai levar para a eternidade. Que tragédia linda! Às vezes é difícil dizer para qualquer um, mas para algumas pessoas é possível dizer. E eu já disse, eu às vezes evito, eu nunca dei esse testemunho publicamente na igreja, porque eu sei que não pertence a todos. A respeito da minha coluna, não pertence, as pessoas não vão entender. Vão achar sensacionalista, vão achar talvez que esteja maquiado. Mas eu cheguei a começar a me interessar muito em pagar ordinariamente, com todo zelo, o jazigo. Porque os médicos disseram que eu ia morrer. E aí eu tenho um irmão que trabalha na Teuto, e ele é químico. E ele veio conversar comigo na minha casa e falou assim: não, Juvenal, a ciência está muito evoluída. A gente não pode acreditar logo numa conclusão de uma junta médica. Procura outro. Aí eu fui procurar outro e ele falou pior ainda. Aí fui procurar mais um que era do convênio nosso lá de pastores, aí ele não mudou o discurso. Uma médica até assim, coitada, eu acho que ela estava num momento de muita leveza de alma, e ela falou uma expressão que eu acho que não era muito conveniente, mas a hora que ela viu o resultado do exame, ela falou assim: Nossa Senhora, tem misericórdia. Na frente do candidato a defunto ali, falar um negócio desse. Mas eu cheguei a dizer em quase off que foi uma das maiores bênçãos que eu recebi em toda a minha vida, foi essa doença na minha coluna. Para quem que eu poderia dizer isso? Dá para dizer na igreja abertamente? Não dá. Parece falso isso, né? Mas você sabe do que eu estou falando. Foi uma bênção tão grande que, se eu contar detalhe por detalhe do que aconteceu comigo, eu não vou fazer isso hoje porque eu não estou aqui hoje para isso, mas você vai chegar à conclusão de que eu não poderia ser privado da bênção de receber uma coluna que me condenasse à morte. Não poderia me privar disso. Deus não poderia me privar desta bênção. Tal foi o resultado de construção, de edificação, de aprimoramento, de crescimento, de elevação da estatura. Olha, coisa absurda! Nunca mais serei o mesmo homem. Não é assim, César?
Pergunte para o teu joelho. Nunca mais. O que seria da borboleta se a crisálida acrisolasse para sempre aquela lagarta em crise? O que seria do Egito? O que seria da família de José se o poço tivesse engolido os seus sonhos? Teria sido, talvez, se a gente for pensar bem amplamente, nem Israel existiria. Nem a nação de Israel existiria. Sim. O que teria sido do Egito naquele momento, com a estratégia de José, num período de fome? O que teria sido? E a sua família teria sido dizimada se o sonho de José tivesse sido engolido pelo fundo do poço. Sabe que eu escrevi uns textos no passado, há muitos anos, e aí eu criei um personagem chamado Gabiroba. E o Gabiroba, ele era um menininho assim de uns 4 anos de idade, e ele gosta muito da natureza, e ele fica olhando os passarinhos, e ele vê de modo diferente. E ele tem muita pena do passarinho na gaiola. Porque o pássaro na gaiola canta, mas não é um canto de celebração. É um canto de liberdade, de libertação, porque se o pássaro não cantar, ele morre sufocado, se ele for cantador. Ele precisa cantar, porque está no fundo do poço. O canto é o código da visão que vislumbra a possibilidade de que o sonho não morra. E não morrer o sonho significa voar de novo, significa cortar os ares, voejar, arrasar, singrar as alturas. Quando ele canta, o sonho parece verdade. Não, ele esquece da gaiola e parece que o sonho remete ele numa realidade que é o que está codificada na possibilidade que subjaz num lugar inacessível dentro do sonhador. É o modo do poço não engolir o sonho. O canto é o código da visão que vislumbra a liberdade. É um pulsar de quem transpõe aquela realidade de Getsemane, ou de fundo de poço, ou de deserto, ou de prisão, ou de grilhão. Transpõe a gaiola e se projeta num canto. Eu entendo Paulo e Silas cantando na cadeia. Eu acho que no momento do canto, a cadeia desaparece e a realidade do sonho se faz presente, dominante no ambiente. Eu acho que José teve os seus mecanismos. Moisés, cada um, quando chega lá no ponto cego que desafia a existencialidade do sonho, tem o seu mecanismo. Cada um tem o seu. Não existe formulário. Gente, faz assim que dá certo, viu? Não tem, Ruth. Cada um tem o seu. O feedback vem direto da voz que diz dentro. Esse é o caminho. Lembra do texto de ontem?
O código é um, de um para um. Nós podemos contar quantos dialetos, quantos idiomas se fala no mundo. Porque uma nação, uma tribo, cada uma tem o seu idioma, cada região tem o seu dialeto, o seu linguajar, mas com Deus é diferente. Uma língua é um conjunto de códigos de comunicação. Deus tem um conjunto de códigos que é um dialeto, um idioma específico para relacionar em profundidade com um indivíduo. Cada indivíduo tem o seu universo de códigos para viabilizar o relacionamento interpessoal entre o Criador e a criatura em singularidade. E ali então, no fundo do poço, no ponto cego, no momento de cheque, no zap da treta, cada um recebe ali o seu feedback, aonde Deus mostra como é que tem que ser feito. Eu olho para Jesus, eu vejo Jesus tão valente, mas tão valente. Eu gosto de olhar para Jesus de vários ângulos. Esses dias eu escrevi um livro e o livro está no boneco ainda. Alguém foi olhar um boneco do livro, é um livro de artes. Aí lá eu faço uma referência a Jesus. Falo que Jesus falou uma coisa lá, não sei o quê. Não me lembro exatamente o que é. Sei que eu falei de Jesus lá e citei um texto dele. E aí uma pessoa falando assim, essa abordagem não pertence ao mundo da fé. E não que você deva tirar a expressão, mas eu quero te levar a refletir a conveniência de uma expressão da religião no meio de um discurso filosófico específico sobre arte. Aí eu falei assim para o indivíduo, falei assim, mas acontece que eu falo de Sócrates, eu falo de Einstein, eu falo de tanta gente na minha obra. Por que eu falo dessas pessoas? Por conta dos pensamentos profundos. Agora, só porque Jesus é também objeto religioso, eu vou me privar dos seus pensamentos, que são filosoficamente infinitamente mais profundos do que todos esses filósofos, e eu vou me privar dele porque ele está nas religiões? Eu não vou me privar. Por quê? Então eu vou ter que me privar de Einstein também? E se alguém pegar e começar a adorar o Einstein? E ele virar o mote de uma religião, então eu não posso mais fazer menção dele nas minhas obras, porque agora ele pertence à religião. Eu gosto de ver Jesus por todos os ângulos. Como artista, como filósofo, pensador, e até, de vez em quando, como mote da religião. Até. Mas Jesus, para mim, foi um homem muito valente. Mas um sujeito absurdamente valente. O que seria da humanidade prisioneira de Satanás se o Senhor Jesus Cristo, caído na batalha de suor e sangue do Getsemane, tivesse os seus projetos engolidos por aquela hora sombria? Se Jesus se rendesse, porque quando você vê o texto, você vê ali um embate de queda de braço que vai lá e cá. E
suor e sangue descia, até ao ponto de: Pai, se for possível, se houver a possibilidade, será que ele não teria uma outra via? Será que não teria outro jeitinho, outro modo? Se possível, afasta de mim esse cálice. Quem imaginou a queda de braço ali no Getsemane? Aqui, ó, lá, cara. Aí depois: Senhor, desculpa aí, foi mal. Faz a tua vontade, não a minha. E lá, cara. Entende? Uma batalha louca, eu falar sério. Tem que ser muito macho. Tem que ser muito valente, aguerrido, convicto. Que seria de você? Que seria de mim? Que seria da raça humana inteira? Se naquela batalha de suor e sangue o Senhor Jesus tivesse se rendido. Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Espera por aí, porque vocês não têm nem estrutura para ir para assistir na arena o embate dessa batalha. Senta aqui, acompanha de longe. Se os açoites, imagina, os açoites. Eu, quando vi o filme do Mel Gibson, houveram críticas que disseram que foi exagero. Tanta gente falou: foi exagero, aquilo lá dramatizou demais. Mas a Bíblia fala que ele foi moído. Ele foi moído, ali ele ainda não está moído. Foi pior do que aquilo. Não exagerou não. Foi pior, ele foi moído. Já imaginou se os açoites, se a coroa de espinho, se o deboche, se a cusparada tivesse vencido o valente Jesus Cristo a caminho do Gólgota? Marcos 15, 17, 22. Diz o texto assim: e vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, e puseram na cabeça e levantaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Se os cravos estivessem também atravessado o seu ideal que fora concebido segundo as Escrituras antes da fundação do mundo, que eram sublimes, que eram excelentes, que tinham abrangência universal definitiva, e todavia passou pelo embate, pelo desafio, pelo, digamos assim, a oportunidade de abrir mão, a oportunidade de fazer que nem o 02, pedir para sair. Um projeto lindo de salvação, de perdão, de restauração da natureza inteira, que diz a palavra de Deus que toda a natureza geme, como em dores de parto, aguardando o dia em que consolidará sobre ela aquilo que aconteceu lá no Getsemane, a plena libertação, a plena restauração. Não foi só o homem que caiu, toda a natureza pagou o pato junto. E a obra de Jesus, com vistas na restauração de tudo que foi danado pelo pecado.
e pensa que por ser excelente, por ser extraordinário, por ser tão abrangente, não enfrentaria um desafio ao ponto de uma decisão simples: é ou não é, vou ou não vou, estou dentro ou estou fora. Eu tenho a liberdade para abrir mão, para desistir do sonho, para deixar o Getsemane transpassar o sonho, mais do que os cravos transpassarem a carne. Imagina o nível do prejuízo. Se as chacotas, se os desprezos tivessem abalado as convicções do Senhor. Não abalou. Se a lança transpassasse também os seus objetivos estabelecidos desde a eternidade, segundo o texto, antes da fundação do mundo. Se o peso da cruz lhe tivesse triturado a visão daquele terceiro dia, ele olhava para o terceiro dia enquanto carregava a cruz pesada. E aí o peso da cruz, que incluía naquele peso todos os teus pecados, todos os pecados de todos os tempos, aqueles que foram antes dele, estavam ali na cruz. Amém. Aqueles da sua contemporaneidade estavam ali na cruz. E aqueles de todos os séculos depois dele até hoje estavam todos ali na cruz. E aqueles depois de nós, com os teus filhos, os teus netos e os teus bisnetos, até a consumação dos séculos, até que se feche a cortina da história da nossa raça, todos os pecados praticados por todo mundo estavam ali na cruz dele. Já pensou o peso dessa cruz? Não triturou, não esmagou a visão do terceiro dia. A visão do triunfo sobre a morte, de levantar-se da morte. Não é levantar das cinzas, levantar-se da morte, por vontade própria. Quando eu não consegui ainda achar o modo de expressar aquela realidade ali, porque quando eu olho para Lázaro, Jesus chama, fala: Lázaro, vem para fora. Lázaro estava morto e saiu e veio, mas Jesus estava morto e ele mesmo chamou ele morto chamou ele da morte. Isso aqui é vitória sobre a morte. Isso aqui é ser o bam do universo. Um sujeito que se levanta, morto com vontade de levantar. Levantar da morte, não é do sono. Levantar da morte, tomar o seu corpo que estava morto e vestir ele de novo, e a vida ficar lá dentro, por vontade, por voluntariedade. É espantoso, é absurdo, eu não consigo entender. Eu quero ter uma prosa com Jesus lá no céu, para ele me explicar esses trem, como é que funciona. Mas ali, ele não foi engolido e foi desafiado, foi levado a um ponto que a gente poderia entender que foi a hora do checkmate. Por isso que eu olho para Jesus e vejo Jesus valente. Se você, querido, é claro que todos nós temos sonho. E a gente precisa entender que muitas vezes
o sonho. Você é o portador do sonho, você é o casulo do sonho, você é o guardião do sonho, o sonho está no teu coração. Mas você precisa entender que a maioria dos nossos sonhos, que nós que nos movemos cheios de azeite e envolvidos por esferas que nos fazem deslizar sem resistência no meio em que nós escrevemos a nossa história. Nós que somos untados, besuntados, nós que somos engraxados, nós, os ungidos, os mergulhados, nós que temos a leveza propiciada por esse mergulho que nos envolve, ao ponto de nós nos movermos nele. Nós temos sonhos que na verdade não nos pertencem no seu nascedouro, na sua gênese. Eu gosto muito da cena do Samuel, da mãe do Samuel, como é que é o nome? Vai me ajudando aí? Como? Ana, e da Penina, e do pai do Samuel, como é que era o nome? Eucana, e do sacerdote lá, como é que é o nome? Eli. Os nomes ficam fugindo de mim, mas eu pego eles. Eu gosto muito dessa cena, porque essa cena, para mim, ela tem um comunicado de Deus no meu coração que vai muito além de tudo que eu já tinha imaginado. Porque, veja só, Ana tinha um sonho. E quando a gente lê, parece que o sonho era dela, e o sonho era provocado pela Penina, porque a Penina fala assim, eu tenho filho, você não tem, seu ventre é seco. E ela ficava louca da vida e falava assim, meu Deus, sabe, era um contexto de situações cultural que ela impingia nela, uma obrigação de gerar um filho, e existia todo um contexto que parece que é alheio a Deus. Parece que coloca Deus alienado do contexto, mas não era, o contexto já era de Deus. Por quê? A Ana desejou, por circunstância, um filho. Eu quero porque quero, eu quero porque quero, e chorava, e lamentava, e amargava, e vivia emburrada, e angustiada, e amarrotada, desesperada. Mas o poço dela não engolia ela, e ela chorava, e o projeto na gaveta, e ela chorava, e buscava. Aí um dia, ela vai no templo, e tudo acontece, que você já conhece, e ela volta e fica grávida. Depois que fica grávida, o filho sonhava, que maravilha, parece que ela ia grudar nesse filho e não ia soltar esse filho nem para comer, nem para dormir, nem para passear, nem para nada. Se for avaliar o nível de busca dela antes do filho, daria para imaginar o nível de possessão que seria quando o filho chegasse. Mas o que ela faz? Pega o filho, desmama, leva ele para o templo, larga na igreja, vira as costas e sai andando. Eu não queria tanto. Não estava tão doida, tão desequilibrada, tão emocionalmente agressiva por conta da necessidade do filho. Agora recebe o filho, larga na igreja, vira as costas e vai embora. Sabe, é muito estranho. Para a gente entender isso, a gente tem que fazer um voo de helicóptero e olhar por um ponto bem alto para enxergar o contexto inteiro, para entender. Nós tínhamos um Israel aonde
o declínio moral era tão absurdo que Deus andava caçando um homem e não achava. É verdade. Deus procurava um homem e não encontrou. Aí você pode ter várias argumentações, homem de oração, homem que pode ser mulher, não está falando de gênero, está falando de ser. Um ser humano, procurei um e não achei, mas a população inteira não, Deus não achou nenhum. Nem o sacerdote ali. Nem o sacerdote ali, porque aí já é o outro departamento, porque o departamento social não tinha nenhum homem. Departamento político estava falido, pode passar o scanner que você vê. Estava tudo azedo, estava pior do que o Brasil hoje. E a religião também, ele ficava sentado em cima de uma cadeira na porta do templo, esperando o dia da cadeira quebrar a perna e ele quebrar o pescoço junto e morrer. Gordo, de tanto não fazer nada na porta do templo, diz que ele era tão gordo que ele caiu e com o peso quebrou o pescoço, sentado na cadeira e morreu ali. Isso aí é tipo de uma pessoa que estava com a sua família toda azeda. Os filhos levavam para a igreja as prostitutas e fazia churrasco lá na igreja com as prostitutas. E o funk, olha, descia a noite inteira. Deus olhou assim e gerou no coração de uma pessoa um sonho. O sonho da Ana não era da Ana, o sonho da Ana era sonho de Deus. Amém. Que ele plantou no coração da Ana. E por isso a Ana desejou incontrolavelmente, que nem uma fera indomada. Eu quero. O querer não era dela, era o pulsar de quem queria resolver com uma tacada só o problema social, o problema político e o problema religioso. Deus gerou o sonho e botou no coração da Ana. E a Ana deu forma, concreção ao sonho de Deus. E por isso ela levou, deixou na igreja e saiu andando. Saiu andando. Missão cumprida. Missão cumprida, era o sonho de Deus no coração dela. Eu sei que todos nós temos sonhos, mas nós temos que entender que às vezes o sonho não é apenas um sonho fugaz, fútil. Não é ganância, não é subproduto de feijoada antes de dormir. É sonho com coerência, é sonho de verdades, é sonho de realizações honestas, é sonho de desejos limpos, é sonho intrincado de altruísmo em contraponto com o egoísmo que assola sordidamente a nossa civilização. É sonho no qual não estou eu sozinho. Quando eu sonho pensando em quão bom será isso, não só para mim individualmente, mas para minha família, para minha amada, para os meus filhos, para a igreja, para os meus amigos. Todo mundo vai desfrutar do meu sonho. Esse sonho não é um sonho carnal, não é sonho de feijoada, é um sonho de Deus. E você é o vasilhame, portador do sonho, mas sonhos passam por crisálidas. Sonhos enfrentam Getsêmanes. Sonhos enfrentam desertos, por mais sublimes que sejam. Sonhos enfrentam momentos de checkmate, de desafio. Sonhos passam por fundo de poços. O portador de sonho às vezes é quase engolido
devorado, com sonho e tudo. Quase que bota o sonhador com seus sonhos todos no vaso e dá descarga e ele vai para a casa do chapéu, com sonho e tudo. Não é porque é contentor de um sonho dado por Deus que vai ser tudo fácil. Nós estamos num mundo onde existem tantas resistências. Não vai me dizer que o teu salário facilita a realização de todos os teus sonhos. Ele é uma resistência. O salário nosso é uma resistência à realização dos nossos sonhos. Não vai me dizer que o contexto familiar que você tem alinha tudo e conspira para que você não sinta nenhum tipo de resistência na vida e realize todos os seus sonhos. A resistência faz parte do nosso contexto existencial dentro da família, dentro da sociedade, dentro da política, dentro da escola. É resistência para todo lado. Por isso que na estratégia de Jesus estava o azeite. Para que a gente achasse o meio de, nesta máquina que tudo conspira para que ela se enferruje, a gente continue com o nosso ir e vir, macio e gostoso. Coque, 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 coque. Um está aqui, aí você, ungido, está lá no macio. Imagina um pistão bem lubrificado dentro da capa. E cloque, 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 cloque. Pois que azeite bom é esse? A previsão do Senhor é que todos nós pudéssemos ser de tal maneira preparados, besuntados, azeitados, mergulhados daquilo que não foge, daquilo que não escapa, daquilo que não estraga, daquilo que é permanente, daquilo que fica, daquilo que é definitivo, porque nós, a partir do momento em que Deus entrou nas nossas vidas, que Jesus nos salvou e fez do nosso coração um trono para Ele se sentar e dali governar questões desse universo inteiro, deliberar lá do trono de governo, no profundo do ser, onde está entronizado o Senhor da glória, dali deliberar para governo, em fluir sem resistência, ou ante as resistências, não se entregar e não ser engolido, entorpecido, danado, de modo definitivo, avariado, sem possibilidade de restauro, com sonho e tudo. Não se deixe engolir pelas situações, pelos poços, pelos grandes desafios da vida. Entenda que isso é normal. A visão dada por Deus no teu coração, não fique imaginando que não seja outra coisa senão uma bênção de Deus para a tua vida, que vai chegar a hora em que você dará concreção ao sonho desenhado por Deus. Eu dou muito graças a Deus todo dia por aquilo que eu sou, porque tudo que sou do Senhor o sou. Aquilo que eu sou enquanto sonho, enquanto desejo, entende? Porque eu não sou apenas parte daquilo que manifesta o ser. Eu sou tudo que sou. Porque existe uma escritura indelével. E a escritura indelével não está no cérebro, está no osso. O sonho não está na cabeça. Não. O sonho
vai além da cabeça e possui a estrutura do tutano, do osso. Era o sonho de Penina, de Ana. Não era um sonho que estava na cabeça. Ela não podia fugir, porque senão, assim, não, tudo bem, eu vou no psicanalista, aí joga um chaveco, vou lá no pastor, me dá um conselho, não adianta conselho, não adianta psicanalista, não adianta mágica, truque, não adianta aceite ou não adianta autoafirmação, não adianta confissão positiva, não adianta, não está na cabeça, está no osso. Como é que vai fugir do tutano? Você consegue mover uma cultura e enfiar outra cultura. Eu não gostava de azul, mas depois comecei a torcer para um time aí que a camisa era azul, aí comecei a aprender a gostar de azul. Tinha uma cultura, movia a cultura, montou outra cultura. Eu era petista, mas depois o petista fez o quê? Eu não gostei muito, eu fui pro PMDB também, e depois fui pro PSDB, depois o PSDB também pilou na bola, aí eu fui pro PNO, depois saí do PNO, fui pro PRU, e fui cada vez, não tem problema, e a cultura está na cabeça. Agora, quando está no osso, no tutano do osso, quando eu falo tutano do osso, é porque já entrou na estrutura construtiva daquilo que você é. Estou falando de nível de DNA. Tutano do osso, estou falando do nível da estrutura construtiva daquilo que cada indivíduo é. O sonho, às vezes, tem sonho que vai lá. Foge dele. Não dá para fugir. Não dá para fugir. Não dá. Não se deixe engolir pelos poços. Faça do poço, o poço que você às vezes, inevitavelmente se encontra nele, um lugar de reflexão, que alimente mais e mais e mais a tua esperança, como um passarinho que na gaiola se recusa a ser engolido pelo espaço limítrofe único que lhe é possível. Ao cantar, transpõe aquela dimensão minúscula e vai além. Como Paulo e Silas, que na cadeia cantava até sair um socorro de algum lugar impossível na dimensão racional ou racionalizada. Seria impossível. Mas quem diz que a gente vive do óbvio? Quem diz? A gente vive do milagre, da dimensão do milagre. Por isso que, às vezes, é possível dizer que um joelho quebrado foi uma bênção. É possível dizer. Porque, às vezes, na caminhada da vida, a gente vai ficando sem querer mesmo. Não é que tem um projeto de maldade no coração. Não, é a vida. A gente vai ficando prepotente, autossuficiente, eu posso, eu quero. Ninguém precisa me levar para fazer cocô, eu cago sozinho. E de repente, tem que ter uma companhia para cheirar o bom perfume. E para companhia, como que funciona isso? E para companhia, como funciona? É outro fundo a mesma coisa. Literalmente. Literalmente. Mas a pessoa chora, viu? Chora, viu? Jesus chorou. Eu também chorei. Jesus chorou. Não vai me dizer que o José ficava dando pulo de alegria. Não. José sofreu as agruras da hora, exprimia por fora. A crise é isso, ela espreme por fora. Enquanto espreme por fora, forja dentro. Olha o que acontece com o diamante. O que era o diamante antes de ser diamante? Carvão. E o que é que faz o carvão virar diamante? Pressão e calor. Pressão e calor. Agora, não é uma pressão
pressão qualquer, é a maior pressão possível para a estrutura da matéria. A maior pressão possível para a estrutura da matéria. E qual a temperatura? Elevadíssimo. A maior temperatura possível para a estrutura da matéria sem desestruturá-la. Sem a fissão. Antes da fissão. É a maior temperatura possível para a matéria sem danificar a estrutura da matéria. A maior pressão e a maior temperatura faz do carvão diamante. E não é que todo mundo está festejando, é que a pressão por fora a gente chora. Jesus chorou e Jesus esteve num embate de queda de braço, lá e cá. Não é que ele fala assim, vem, se você for macho, vem. Não é assim. Foi choro, foi angústia, foi gotas de sangue. E olha que ele era Jesus, ele não era você. Ele era Jesus. E chorou. E se angustiou. Mas o ponto é que em meio ao fundo do poço e tudo que o poço tem, ao cerne do Getsemane e tudo que o Getsemane deu, ele não foi atingido nos seus sonhos. O sonho ficou preservado. Não abro mão daquilo que eu sei que foi Deus que me deu. Não abro mão. Não é, Isa? Não abro mão. Não abro mão. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou convicto do nascedouro dos meus desejos. Os meus desejos não nascem na baladinha. Os meus desejos não nascem no funk. Não nascem no egoísmo. Eu sei do nascedouro dos meus desejos. A palavra de Deus diz: Ele gera em nós o querer e o executar, o efetuar. Amém. Gerou na Penina um querer. Na Ana E também. gerou, na Ana. E gerou no contexto o executar. Não é de graça as coisas têm que ser compreendidas num nível de compreensão plena. Até que hora que eu vou, pessoal? É 11h35, pode ser até meio-dia, meio-dia e meia. Primeiro total. A chácara tá locada o dia todo. Mas o pessoal é da frente. A questão, meus queridos, é que a gente está num limiar. Ontem, quando eu falei a respeito de que nós, com o passar do tempo, a gente tem desaprendido a orar, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque Jesus, ele ensina, é o Pai Nosso. Olha só isso, para mim é tão singelo, é tão grandioso isso. Ele não fala assim, levanta, estende a tua mão e determina, toma posse. Aonde que Jesus fala isso? Em todos os evangelhos. Ele não fala nada em nenhum momento. Ele fala, não existe nenhum lugar que fala para você na lei das instruções para a igreja, para a gente tomar posse, para levantar a mão, para determinar, para profetizar. Paulo fala assim, pessoal, levanta e profetiza. Não tem isso. Jesus fala assim, ó pessoal, quando você quiser falar com Deus, quando você tiver sonho, quando tiver desejo, quando tiver qualquer coisa, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Olha o ensinamento de Jesus. Não tem arrogância. Não tem arrogância. Eu determino. Que arrogância é essa? Eu profetizo. Para com isso, meu. Que arrogância. Por que você não fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim? Eu preciso tanto. O Senhor sabe que eu preciso. Preciso de uma bicicleta, Senhor.
Olha só como que eu estou precisando de uma bicicleta. A bicicleta não é nada. Uma civilização rica, inventaram bicicleta até de 21 marchas. Tem mais agora. Tem mais agora, né? Então, tanta civilização moderna, tem até avião que anda, não sei, eu não estou pedindo um avião, porque eu não preciso de avião. Se eu precisasse, eu ia pedir. Mas eu estou falando com o Senhor coisa coerente, é sonho coerente, não é fantasia, não é bolinha de sabão, é realidade da minha vida. Eu quero uma bicicleta, Senhor. Me dá uma bicicleta, Jesus, me dá força, não é faz cair uma bicicleta aqui, eu ordeno que venha a bicicleta, não. Me dá energia, estratégia para eu trabalhar com ânimo, com disposição e fazer economia inteligente e comprar uma bicicleta daqui 2 meses, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso, porque é tudo tão desafiador, a gente ganha tão pouco. Se não tiver uma estratégia, uma inteligência, se não tiver ânimo para pegar aquele ônibus lotado, ficar pendurado às 4 da madrugada com uma marmitinha fria, Senhor, eu preciso investir mais em mim, porque eu estou precisando muito da bicicleta. Por que não ora? Por que não ora? Por que não ora? Orar é se humilhar, determinar é levantar o nariz. Entende? Aprenderam a botar a palavra na boca de Deus. Uma coisa é eu falar de uma profecia em memória ou fazendo menção histórica de um fato histórico que o Senhor falou assim: levanta e anda. Estou fazendo menção de um fato histórico que ocorreu. Outra coisa é eu falar assim: levanta e anda, assim diz o Senhor. O Senhor não disse nada. O fato histórico é verdade, mas o que eu estou falando agora é mentira, porque o Senhor não determinou isso, não. Tem um hino aí que é cantado, uma música, que é de começo a fim. Eu profetizo, eu determino. Mas quem está determinando? É um ser humano, porque Deus não determinou nada naquilo lá, não. É mentira. Está pondo palavra na boca de Deus. Não está escrito lá no Jeremias? Esses profetas aí estão profetizando, falando que foi eu que profetizei, mas não fui eu não tem culpa disso não falei nada daquilo, ele está falando por conta dele. Gente, Deus é coisa séria, não é brincadeira, não é objeto religioso, não é pêndulo de hipnose das massas, não é objeto de manipulação da consciência para acesso fácil à carteira. Deus é pessoa, com pensamento próprio, com vontade própria, com casa própria, com número de RG próprio, com SIC próprio, é gente, é ser, é indivíduo, não é objeto religioso. Quando se diz que ele falou, tem que ter ouvido o que ele disse e repetir o que ele disse. Não pode inventar e dizer que ele disse uma coisa que você não ouviu ele dizendo e nem pedindo para você dizer que ele disse. É ser, é indivíduo. É muita arrogância. Por isso tem que viver de fantasia, de mentira. Na hora de contar um testemunho tem que inventar um e até contratar alguém para dar uma enfeitada, uma romanceada no testemunho, porque testemunho de verdade não tem que inventar. Milagre de verdade não tem, então tem que fazer o teu. Deus não faz. Faça você. Na tua religião. Entende? É preciso ter uma relação um pouco mais respeitosa. Ao invés de se levantar arrogante, determinar e tomar posse e pisar a planta do pé, onde eu pisar será meu. Para com isso. Por que você não ora? Fala dos teus sonhos. Senhor, esse sonho eu sei que não é meu. É que nem o sonho de Ana, foi o Senhor que plantou. Eu desejei nesse meu mover no Senhor, mergulhado que sou, cristão que sou, portador, filactério de um sonho que o Senhor plantou. Aqui estou eu vivendo nesse mundo como cristão. Senhor, me ajuda, o sonho é tão difícil realizar esse meu sonho dentro dos limites da minha humanidade. Nesse contexto,
com esse salário, com essa formação, com essa academia fraca que eu tenho. O meu sonho é tão... Parece que vai tão além daquilo que eu já alcancei. Eu não sei o que eu faço. Senhor, por favor, faz um milagre na minha vida para realizar o sonho que o Senhor mesmo pôs no meu coração, porque eu tenho certeza que esse sonho não é de feijoada. Não é pesadelo, é sonho, sonho de Deus. Partir dos teus medos. Sabe que a gente tem uma oração muito religiosa com Deus. É muito reza. Os cristãos só rezam diferente do que rezavam antes da fé. Mas continua a reza. A gente tem que aprender a prosear. Como Adão proseava com Deus na viração do dia, lá no comecinho. Uma prosa, olho no olho, o face a face é possível hoje. Por que o véu foi rasgado? Por quê? Para ser possível essa sucesso. Para que o face a face fosse possível para todo. Não é para a casta sacerdotal. Não. Não. É para todo cristão. Por isso que o véu foi rasgado. A gente tem que aprender a falar dos nossos medos, das nossas ingresias, e não chegar e falar assim: ó Deus do universo, governador do céu e da terra, que suplanta Zorobócora, e começa, sabe, um monte de firula. Por quê? Sabe, imagina você no caixa do supermercado, depois que termina de fazer a compra, aí fala para a moça assim: ó senhorita, vou pagar com um cartão de crédito agora. Truque tá lavado. Truque tá lavascando la matriuta, pressione come di smettene delle confac, la roda uma paurada de onatizaltera. E o troco de balachita. O troco de balatinha. Não, mas por que com as pessoas você conversa que nem gente? Com Deus você conversa como se fosse um ser do outro planeta, uma pessoa esquisita. Oh Deus, Mas peraí, e cadê você? Tem que se travestir de religioso para falar comigo? Por que você não vem você do jeito que você é, do jeito que você conversa com César? Conversa comigo. Por que você acha que eu sou esquisito assim, tem conversa normal comigo. Entende? Qual é o teu problema? Está doendo? Está doendo na unha? Então fala que está doendo na unha. Eu gosto muito de Isaías capítulo 1, quando fala assim: vinde, arrazoemos. Eu gosto tanto, tem uns textos que falam tanto comigo na Bíblia, e eu gosto muito, porque lá diz assim: vinde, arrazoemos. Conversamos. O que é arrazoar? Literalmente, ao pé da letra. Arrazoar, trazer para o raso. Arrazoar, trazer para o raso. O que é que se traz para o raso? O que não estava no raso. Ué, e o que é que não estava no raso estava onde? No profundo. Se não estava no raso, estava no profundo. E o que é arrazoar? É trazer para o raso o que estava escondido, aquelas coisas que você não consegue falar nem para o marido, nem para a esposa, nem para o pastor. Com Deus você pode falar. Não precisa falar assim: ó Senhor, aí fica procurando um nome científico para referir-se à tua tara. Que está difícil, os hormônios estão tudo borbulhando e você fica segurando, não controla. E aí chega e fala assim: ó Senhor, está acontecendo um fenômeno inexplicável comigo. Assim você fala no púlpito da igreja, que tem pessoas que vão se escandalizar e achar que você nem é crente porque falou aqui num lugar sagrado. Entende? Com Deus não. Deus fala assim: vinde, arrazoemos. Põe as cartas todas na mesa, fala onde é que dói. Pensa que para ele é feio? É feio para Maria, para o João, para o pastor, para a pastora. É feio para eles, porque eles estruturam mesmo, não sabe de nada. Mas Deus, você vai ficar pisando em ovos para Deus? Abre o verbo, vinde, arrazoemos, fala tudo.
Só você e Deus, aquela oração que ninguém pode escutar. Entra, fecha a porta e fala com Deus. Só você e Deus. Aí você pode falar o nome daqueles trem que eles falam que é feio, que é tudo bonito, na verdade, né? O Paulo fala que é menos indecoroso, né? Menos decoroso, né? Menos decoroso. Por que é menos decoroso? Porque a gente não vive mostrando. Já pensou que a gente anda mostrando tudo? Não anda mostrando. É só por isso. Mas para Deus não tem um lado que é mais feio ou que é mais bonito. Ou a boca, ou é tudo igual. Então você não fala com A ou com B, mas com Deus pode arrazoar. Traz tudo para fora. Sabe por quê? Porque Deus disse que quando você vem para arrazoar, trazer para fora, e não vir cheio de dedos pensando que ele é um igual a você, como diz lá em o Salmo 50, 21, fala assim, pensavas que eu era como tu. Pensavas que eu era como tu. Você pensa que eu sou igual a você? Não sou igual a você. Eu sou Deus, pode falar tudo. Um igual a você, você não pode falar tudo não, porque ele fica escandalizado. O pastor também caga. Eu não imaginava. O senhor não sabe o quanto. Você não sabe o quanto. Então, com Deus, não. Você pensa que eu sou igual a você? Você não pode falar tudo com os teus amigos. Aí você pisa em ovos, escolhe as palavras para não escandalizar ele. Comigo não, pode abrir o jogo. Vai, fala tudo, abre o coração, fala da tua podridão, da tua tara incontrolável, que você não tem uma mente podre, que você não pode ver uma perna de mesa que já fica excitado. Fala com Deus. Aí sabe o que ele diz? Diz que tem jeito. Ainda que seja escuro e tenebroso, vai ficar tudo clarinho. Ainda que tenha aspecto de sangue, vai ficar tudo como a neve. Vinde, arrazoemos, ainda que os teus pecados, ainda que as tuas encrencas, as tuas trevas, tem jeito, se você arrazoar. Se vir com esse cheio de firula, de churumela, de não sei o que, pensando que eu sou um igual a você, aí não tem jeito, aí não dá para conversar. Esse ar de religioso, eu estou vendo tuas entranhas, sei que você está todo estragado. Não era assim que fala no Isaías, capítulo 1? Está podre do alto da cabeça até a planta dos pés, cheio de ferida podre, não espremida com óleo. Agora vem, Senhor, Deus do... para com isso, vamos falar. Claramente a situação, abre o teu coração, rasga o verbo, fala dos teus medos, fala do que é que está ameaçando o teu projeto, o sonho que Deus te deu, o que é que está ameaçando ele, fala com Deus, não profetiza nada, não determina nada, se humilha, não seja arrogante, soberbo, presunçoso, não, fala com Deus. Há uma voz que dirá, é por aqui, filho. É por ali, filho. Esse sonho não é teu, querido. Esse sonho é meu. Você sabe, eu não vou contar o que é que aconteceu comigo há um tempo atrás, mas eu escrevi na minha agenda. Mas vou contar só por cima, assim, porque ainda é segredo que Deus... Segredo não, é pessoal entre eu e Deus. Mas eu estava com o Senhor. E eu estava numa rota de oração na madrugada. E de repente, acredita que eu fugi da consciência e orando uma outra coisa, de repente entrou da inconsciência na consciência uma outra oração que eu jamais teria coragem de orar, porque parece arrogância. E aí eu me despertei e falei, olha o que eu estou orando. Só poderia orar aquilo sem a consciência do significado, porque nem fui eu que orei. Foi o Espírito dentro de mim, orou, e de repente a minha cabeça pescou o que é que o Espírito estava orando. Olha o que eu estou orando. Mas que absurdo, estou até com vergonha. Ainda bem que eu estou sozinho aqui na madrugada, não tem ninguém escutando, porque orar um negócio desse.
Aí eu peguei e pensei assim, pensei em Deus. Então, de agora em diante, essa oração é aquela que eu tenho que orar. Esse sonho não pode ser nem dito publicamente de tão arrojado que ele é. Parece soberba, parece arrogância, mas foi Deus que deu. Então eu oro. Abandonei aquele sonho lá e agarrei a esse outro que nem fui eu que quis, ele veio. Entende? Ou será que não está claro isso? Entende? Deus norteia como é que você sonha, Ele confirma, Ele testifica, Ele entrega sonho, e você começa a não determinar, não arrogantemente dizer, já faço, eu profetizo, não. Senhor, muito obrigado pelo sonho, agora me dê a estratégia para atingi-lo, como é que eu faço, qual é o próximo passo? O que eu conto, o que eu não conto, o que eu compartilho, qual é a hora de compartilhar cada detalhe dele, o que eu faço? Me ensina cada passo, porque eu quero que o teu nome seja exaltado grandão, porque o Senhor é grandão. Quero que o Senhor seja exaltado acima de tudo e de todos. Acima de tudo e de todos. E no meu sonho, na minha vida, no meu caminhar. Não permita, sempre vai haver um Potifar no teu caminho. Não permita que o Potifar estrague os teus sonhos. Lá dentro da tua casa tem alguém, e ele não é que ele é do mal, não, é a trama da vida, eivada de situações, entremeada de pessoas que parecem que são do mal, de tão resistente que é, mas não é do mal não, faz parte. Pensa que o poço é do inferno, o poço que engoliu José lá era do inferno? Não, é do deserto, é da terra. Faz parte, para todo canto tem poço. Não é o capeta que fez o poço. Não é o Satanás que furou o poço. O poço existe. Entende? Getsemane está lá. Tem jardim de Getsemane para tudo quanto é canto. Tem jaboque para todo lado. São as contingências. Entende? Faz parte da vida. As pessoas que estão no teu contexto, mas às vezes você... São coisas que são muito sublimes, são muito pessoais. Não falei que cada um tem um código relacional criado por Deus para estabelecer ponte de contato entre você e o Criador? É único, é só você e ele. É que nem aquela coisa do Sansão, sabe? Sabe a coisa do Sansão? O Sansão não tinha uma coisa entre ele e Deus? Ele tinha que contar para os outros? Não tinha. Era só ele e Deus. É só dele e de Deus. Não interessa, os outros não vão entender. Não pertence a ninguém. É um código pessoal único, de sintonia fina, para relacionamento exclusivo entre a criatura e o Criador. Cada um tem o seu código. Tem o seu código. Tem o público e o privado. O público é a codificação ou a transcodificação daquilo que é possível ser transcodificado para o público. Mas tem coisa que é só entre você e o teu Criador. Essas coisas você entende todas as mensagens. Às vezes, por exemplo, esses dias eu vi uma coisa que só eu sei que era Deus falando comigo, mas eu vou falar para você porque você vai ver que não tem nada de Deus nisso. Eu estava na Ricardo Jafé num dia de chuva, ia no Brás. E a coisa mais rara que tem em São Paulo é eu andar de carro. Eu prefiro andar de metrô. Não ando de carro por nada nesse mundo. Mas esse dia fui obrigado, por circunstância, a ir comprar um material para o serviço no Pará, porque era um sábado e ninguém estava trabalhando no sábado, só eu, e eu precisava entregar um serviço na segunda-feira. Então vou lá fazer o quê? Dia chuvoso, horrível, assim, de viajar no trânsito, tudo parado. Aí eu fui pelo Ricardo Jafé, aquele dia não estava parado, estava andando devagarinho. Quando chegou em frente ao Tateno, que é uma loja de doces que tem lá em São Paulo, na Ricardo Jafé, veio um canarinho, amarelinho, parecendo uma pepita de ouro, e pousou. E é claro, eu estava sozinho no carro. Imagina como eu estava no Santíssimo.
Imagina que eu estava face a face com Deus, orando intensamente ali, gostoso. Aí Ricardo Jafé era no céu. De repente veio uma pepita de ouro e pousou no limpador de para-brisa do carro. Pousou ali e ficou olhando para mim assim. Em São Paulo, num dia chuvoso, um canarinho amarelinho olhando para mim, não queria ir embora por nada. O carro andava e ele em cima do limpador de para-brisa e olhando para mim assim, ó. Aí a hora que parou, e anda devagarinho, né? A hora que parou no farol, ele deu um pulinho assim, ó, e voou e foi embora. Eu nunca vi nem notícia de que isso tenha acontecido com alguma pessoa em algum canto do mundo. Eu tenho os meus códigos. E eu estava no Santíssimo. Eu estava face a face com Deus. E eu sei que aquilo era um código. Às vezes tem coisas que faz parte do teu universo relacional exclusivo com Deus e não pertence a ninguém, porque ninguém vai entender. Isso é fanatismo religioso. Isso é fantasia, isso é misticismo. É teu, é só teu. Só teu. Você sabe o que é que Deus está te dizendo. É só ser sensato, porque haverá uma voz que te dirá, é por aqui. É assim, não abra mão do sonho. Não deixe ser engolido pelos poços e desertos, porque isso é normal, não vai se escandalizar. Só comigo. Não, isso é normal, todo mundo acontece. E não pense que você vai estar livre, não. Você vai estar untado para poder fluir a despeito das resistências. A resistência vai sempre ter, só que ela não barra, você escorrega. Entende? É só escutar, é só estar atento, é só prestar atenção, porque vai ter sempre uma mensagem só para você. Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Amém.